Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22, diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tome, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Quando nós vamos para o livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 16, diz assim, no versículo 15: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Quando nós vamos para João 6, versículo 32, diz assim: Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida para o mundo. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Quando o povo israelita foi liberto do Egito, um cordeiro puro foi morto e o seu sangue foi aspergido nos umbrais das portas, representando que um cordeiro puro, santo, que é o Messias, que é Yeshua, Jesus Cristo, seria morto e o sangue dele derramado serviria para nos libertar dos nossos pecados. Assim como o povo de Israel, por fé, comeu o cordeiro, nós, por fé, temos que crer e receber o perdão de Jesus Cristo, uma vez que ele ofereceu a sua vida de forma voluntária na cruz. Jesus Cristo é o pão da vida. Assim como ele partiu o pão entre os discípulos, ele partiu a vida dele entre todos os discípulos na sua igreja. Assim como Jesus derramou o seu sangue e nos ofereceu o vinho representando o seu sangue, nós temos que crer que pelo sangue de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Existe uma condição, nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe uma condição, nós temos que nos voltar para o nosso Senhor. Nós temos que reconhecer os nossos pecados, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos esforçar dia a dia para que possamos ser mais parecidos com o nosso Mestre, Jesus Cristo.
Como nós poderemos ser mais parecidos com o nosso Mestre se nós não o conhecemos? Como que nós poderemos ser mais parecidos com Jesus se nós não conversamos, não oramos, se nós não lemos a sua palavra, se nós não buscamos a sua presença? Jesus Cristo nos enviou, nos comissionou o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para nos auxiliar a conhecê-lo, para nos auxiliar a vencer o pecado da nossa carne. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, quem nos ensina sobre a justiça de Deus e o juízo vindouro. Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, revela na minha vida todo o pecado. Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, faça-me, Senhor, entender a tua justiça. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor possa me mostrar, Pai, claramente que o teu juízo é perfeito, que tudo está preparado. Nós queremos, Senhor Deus, fazer parte da tua igreja. Nós queremos, Senhor Deus, fazer parte do corpo, comer do pão da vida. Nós queremos, Senhor Deus, beber do cálice, Senhor Deus, do vinho que representa o teu sangue, Pai, a nova aliança que nos limpa de todo o nosso pecado. Obrigado, Jesus, pela ceia que nós participamos. Obrigado pela salvação que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, Jesus. Amém.